tudo bem com você? Eu sou a Emily Arrojo e hoje eu vim te contar uma história muito bacana. Então se você gostar, dê like, inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram, @EmilyArrojoMakeup. Eu vou deixar na descrição do vídeo os créditos de onde eu tirei essas informações, tá bom? Vamos começar então. Você sabia que dia 29 de julho é comemorado o Dia do Batom? A data, ela foi criada pelos Estados Unidos como uma forma de homenagear o cosmético mais utilizado do mundo. Os indícios do uso do batom começaram há mais ou menos uns 5.000 anos antes de Cristo. Isso porque foram encontrados pigmentos vermelhos, de óxido de ferro nos túmulos egípcios. E nessa época, o uso do batom ele não era relacionado ao gênero, podendo ser usado tanto por homens quanto por mulheres. Isso porque era muito comum utilizar essa maquiagem, tanto por pessoas que performavam, como forma de arte, por exemplo, teatro, ou também para rituais de guerra, para demonstrar força, ou rituais místicos, por exemplo, os rituais dos deuses gregos, dos deuses egípcios, que eles utilizavam, instrumentos artísticos, uma forma de conexão, sabe? E se essa restrição ela não era feita por gênero, ela era feita pelo quê? Pela classe social. Isso mesmo. Somente pessoas de classe alta ou atores podiam utilizar maquiagens, e batom, principalmente. Bom, o batom só começou a ser relacionado à mulher como uma referência de beleza, mais ou menos na época da Cleópatra. Isso porque ela era uma mulher forte, um ícone de beleza. Ela costumava usar besouros de carmim esmagados para dar o tom do vermelho vibrante. Mas nem tudo foi um mar de rosas. O batom, ele sofreu muitas proibições. Por exemplo, na Grécia, as cortesãs da época poderiam ser punidas caso não aparecessem maquiadas em público. Isso porque as pessoas podiam confundir elas com as moças puras. Mas o contrário também se valia. Se uma mulher que não fosse cortesã pintasse os lábios, de carmim e saísse nas ruas, ela podia ser acusada e tendo a sua moral questionada. E aí, depois de algum tempo, o batom voltou à popularidade no século XVI. Isso porque a rainha Elizabeth I, ela era muito vaidosa, tornou-se moda utilizar os lábios, tingidos de vermelho e a pele o mais branca possível. É bem característico da época, O material, ele era feito de uma mistura de cera de abelhas com extrato de plantas, mais ou menos. Em 1770, o parlamento britânico criou uma lei que dizia que se a mulher utilizasse maquiagens antes do casamento, meio que como uma forma de sedução, sabe? Podia ter o seu casamento anulado e até ser acusada de bruxaria. Não era fácil, Bom, depois disso, o batom sofreu várias proibições. Havia lugares em que o seu uso era um pouco mais tranquilo, mas a sua popularidade, ela ia oscilando sempre, sabe? Aí, em 1850, foram publicados relatórios advertindo as mulheres sobre os perigos do uso do chumbo em cosméticos. Isso até hoje é falado sobre esses ingredientes que eles não são nada bons para nossa saúde, então é sempre bom tomar um pouquinho mais de cuidado, Bom, e foi então, em 1884, que o primeiro batom foi comercializado. Ele foi criado por perfumistas em Paris. Que chique, Quando entrou mais ou menos 1900, estavam ocorrendo algumas movimentações, de mulheres querendo lutar pelos seus direitos. Foi então, em 1912, e aconteceu uma marcha feminista em Nova York. E aí uma mulher chamada Elizabeth Arden distribuiu batons gratuitos para todas essas mulheres como forma de incentivo e empoderamento. Por um tom que foi criado por ela mesma e que ficou muito conhecido e famoso naquela época. Elizabeth, inclusive, foi um dos nomes mais fortes da indústria de cosméticos americanos da época. Muito bacana, Os batons da época, eles eram comercializados em tubos de papel, isso mesmo, ou também pequenos frascos. Muitas vezes era necessário você utilizar um pincelzinho para poder aplicar nos lábios. O formato dos batons que nós conhecemos hoje, ele só foi tomando forma em 1915, imagina, quando aí começaram a ser criados batons cilíndrico e metálico. E aí as mulheres, elas tinham que deslizar uma alavanca na lateral do tubo para conseguir deslocar o batom para fora da embalagem. Mas foi então em 1923 que o primeiro batom de tubo giratório foi patenteado e aí expandido para comercialização. Muitas marcas na época elas foram criadas, como a Chanel, a Guerlain, Givenchy, a própria Elizabeth Arden, Estée Lauder, enfim, marcas incríveis, que até hoje são grandes referências no mundo da moda, no mundo da maquiagem. Um pouquinho mais adiante foram criadas marcas como Revlon, Maybelline, marcas que a gente consome muito hoje em dia. Você sabia que essas marcas eram tão antigas? Bom, mas foi então na Segunda Guerra Mundial que o batom teve uma popularização imensa. E essas vendas tiveram um grande crescimento. As mulheres, elas começaram a trabalhar,
se tornarem um pouco mais independentes, terem o seu próprio dinheiro. E aí o batom pra elas era como se fosse um luxo acessível. E aí passou a ser um item indispensável. E aí a popularidade do batom começou a crescer muito por conta das atrizes do cinema, que elas utilizavam cores marcantes, cores vibrantes e cores mais ousadas, mais escuras, pra poder aparecer nas filmagens, porque a imagem lá não era das melhores, né? Então elas precisavam de algo que destacasse. A fotografia também teve um papel muito importante, né, para que as pessoas aceitassem melhor aí o uso do batom. Essa foi um pouquinho da história desse item de beleza tão essencial, né, nos dias de hoje. O batom, ele tem o poder de nos causar muito empoderamento, sabe? Deixar o nosso humor lá em cima. Às vezes a gente tá um pouco desanimado, assim, e aí você passa um batom vermelho e você brilha, sabe? Você ressurge, você revive. Então é muito bacana ver como um pequeno item de maquiagem pode influenciar tanto como a gente pode se sentir. E essa regra que inventaram aí de que o batom vermelho só podia ser usado de noite e de dia você só pode usar batom nude, isso não é verdade, sabe? Você tem que usar aquilo que você se sente feliz, que você se sente cômoda, confortável. Se eu quero usar o batom roxo de dia, eu vou usar um batom roxo de dia. Se eu quiser usar um batom vermelho de manhã, eu vou usar. Porque hoje nós somos livres para escolher as cores que queremos usar, né? A ocasião que nós vamos utilizar. Você tem que se sentir confortável, se sentir feliz, utilizar um produto que você vai se sentir bem, porque é isso que importa. E mesmo as mulheres que elas não gostam tanto de maquiagens, né, elas costumam ter aí o seu batomzinho favorito, podendo ser desde um vermelho ou até mesmo um nude discretinho, sabe? O batom, ele é um clássico. E hoje em dia é muito legal porque a variação de cores, ela é imensa. Você encontra, né, muitas tonalidades de batons, muitos acabamentos diferentes. Por exemplo, o batom vermelho você encontra o vermelho mais fechado, vermelho mais alaranjado, mais rosado, mais vinho. Enfim, são tantas cores. E isso é muito bacana porque faz com que a gente consiga escolher o tom que mais nos favoreça, que mais realce a nossa beleza. Muitos acabamentos foram criados, mate, cintilante, batom líquido. Bom, tem o gloss também, que é um item muito queridinho hoje em dia. Enfim, realmente é um item de muito sucesso. Mesmo aquele batonzinho simplesinho, hidratantezinho, ele tem o seu valor. Não se prenda a regras, use o que você se sentir feliz, se sentir cômoda, porque isso é o principal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da história. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!